Bem-vindo de volta! Segundo vídeo da nossa série sobre demônios reais que Hollywood transformou em personagens de filmes. Hoje vamos revelar a verdade aterrorizante sobre Bughuul, também conhecido como Baal-Zebul. Prepare-se para descobrir o Senhor das Moscas real. Bughuul do filme Sinister é baseado em Baal-Zebul, uma das entidades mais antigas e poderosas da demonologia mundial. Seu nome aparece em textos que datam de mais de 3.000 anos. Hollywood mal arranhou a superfície do verdadeiro horror desta entidade milenar. Baal-Zebul significa literalmente Senhor das Alturas ou Senhor Príncipe. Com o tempo, foi corrompido para Beelzebul, o Senhor das Moscas. Esta transformação linguística reflete sua queda de divindade adorada para demônio temido. Uma história de poder e corrupção ancestral. Nos textos fenícios antigos, Baal-Zebul era originalmente uma divindade cultuada, protetor de cidades inteiras. Com a ascensão do cristianismo, foi deliberadamente demonizado e transformado no segundo demônio mais poderoso do inferno, logo abaixo de Lúcifer na hierarquia infernal. Nos grimórios medievais, Beelzebul comanda 66 legiões de demônios. Sua patente é de príncipe do inferno. Ele possui autoridade sobre decomposição, doenças e todas as criaturas que se alimentam de morte. Moscas são apenas seus mensageiros mais visíveis e numerosos. A associação com moscas tem significado profundo e perturbador. Moscas infestam cadáveres em decomposição. Representam corrupção, doença e morte inevitável. Beelzebul é literalmente o senhor da decomposição física e espiritual. Ele faz almas apodrecerem como carne morta sob sol. Sua aparência descrita nos grimórios varia conforme o texto consultado. Algumas versões o mostram como mosca gigantesca com face humana distorcida. Outras, como homem coberto por milhões de moscas vivas. Todas concordam. Sua presença física causa náusea instantânea incontrolável. O pseudo-monarquia Daemonum descreve Beelzebul manifestando-se em forma de bezerro monstruoso quando invocado. Sua voz soa como zumbido amplificado de milhares de moscas falando simultaneamente. O som sozinho pode causar sangramento nos ouvidos e enlouquecimento progressivo e irreversível. Nos evangelhos bíblicos, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Esta acusação mostra o quão poderoso ele era considerado. Fariseus acreditavam que apenas o príncipe dos demônios teria autoridade sobre outros espíritos malignos da região. Beelzebul possui especialidade perturbadora em corromper através da gula e excesso. Não apenas comida, mas todos os excessos humanos. Luxúria descontrolada, ganância sem limites, orgulho patológico. Ele amplifica vícios até destruírem completamente a pessoa de dentro para fora gradualmente. Nos grimórios de invocação, ele é um dos demônios mais perigosos para convocar. Requer preparação de meses inteiros. O invocador deve jejuar, purificar-se e usar proteções extremas. Mesmo assim, taxa de mortalidade entre invocadores é altíssima. Sobreviver não garante sanidade. O selo de Beelzebul nos textos salomônicos contém símbolos de decomposição e renovação cíclica. Deve ser gravado em cobre durante lua minguante específica. O metal deve ser enterrado em cemitério por 9 noites antes do uso ritual. Qualquer desvio anula a proteção completamente. Durante manifestações documentadas, o ar torna-se pesado e fétido. Cheiro de carne podre permeia tudo. Este odor persiste por semanas após ritual. Não sai com limpeza normal. Casas inteiras foram abandonadas porque o cheiro de decomposição nunca desaparecia totalmente. Beelzebul tem capacidade única de criar ilusões coletivas massivas. Pode fazer grupos inteiros verem mesma alucinação simultaneamente. Testemunhas descrevem eventos idênticos impossíveis. Esta habilidade o torna perfeito para cultos e manipulação de massas, através de falsos milagres coordenados. Ele possui conhecimento profundo sobre decomposição acelerada de qualquer matéria. Pode fazer corpo humano apodrecer em horas. Vítimas de suas maldições eram encontradas em estado avançado de putrefação impossível para tempo decorrido. Morte parecia ter ocorrido semanas antes.
Nos textos de demonologia, Beelzebu é descrito como mestre da discórdia e divisão. Ele planta sementes de desconfiança em comunidades, transforma amigos em inimigos através de mal-entendidos calculados. Famílias inteiras se destroem sem perceber sua influência manipuladora invisível. Sua conexão com moscas vai além do simbolismo superficial. Ele pode controlar enxames massivos com precisão militar. Moscas atacam alvos específicos, entram em casas, infestam comida. Pragas inteiras eram atribuídas à sua ira. Cidades evacuadas por infestações sobrenaturais inexplicáveis. Grimórios alertam que Beelzebu nunca aparece quando invocado inicialmente. Envia servos menores primeiro para testar o invocador. Se detecta fraqueza, os servos atacam. Se impressionado, pode aparecer pessoalmente. Esta estratégia de teste já matou incontáveis magos despreparados e imprudentes. Ele possui a habilidade de falar através de animais mortos temporariamente. Cadáveres de animais ganham voz, movem bocas, transmitem mensagens dele. Esta forma de comunicação causa terror psicológico profundo. Ver morte falando desafia a sanidade humana de formas irreparáveis permanentemente. Beelzebu é associado a falsos profetas e líderes corruptos. Ele sussurra em ouvidos de poderosos, inflando egos, corrompendo intenções. Ditadores e tiranos históricos foram alegadamente influenciados por ele. Poder absoluto corrompe absolutamente com sua ajuda direta e invisível. Nos rituais de invocação, oferendas a Beelzebu incluem carne em decomposição e mel fermentado. O mel atrai moscas que servem como ponte entre mundos. Quanto mais moscas, mais forte a conexão. Rituais bem-sucedidos resultam em nuvens negras de insetos bloqueando completamente a luz. Ele tem capacidade de revelar segredos através de moscas que espionam conversas. Insetos são ignorados por pessoas, podem entrar em qualquer lugar. Beelzebu vê e ouve através delas. Nenhum segredo está seguro onde moscas voam. Paranoia absoluta para quem conhece essa verdade. Textos descrevem que Beelzebu pode causar pestilências específicas, não apenas doenças comuns, mas pragas customizadas para destruir alvos escolhidos. Sintomas únicos, sem cura conhecida. Médicos ficavam perplexos enquanto vítimas definham de males impossíveis, nunca catalogados antes. Sua forma de bezerro monstruoso tem significado bíblico. Israelitas adoraram bezerro de ouro no deserto. Esta idolatria foi associada a Baal-Zebul posteriormente. A forma animal representa traição à fé e corrupção espiritual através de ídolos materiais sedutores brilhantes. Beelzebu possui ranking especial entre demônios. Ele julga almas recém-chegadas ao inferno. Decide quais torturas cada uma merece. Seu julgamento é impiedoso e criativo. Conhece exatamente quais medos e traumas explorar. Cria punições personalizadas, maximizando o sofrimento eterno individual. Nos Grimórios, ele é descrito como extremamente orgulhoso. Exige tratamento respeitoso mesmo de invocadores. Qualquer desrespeito percebido resulta em vingança desproporcional brutal. Magos aprendiam títulos adequados e protocolos rígidos. Um erro de etiqueta custava a vida rapidamente. Beelzebu pode conceder poder sobre inimigos através de calúnias perfeitamente construídas. Ensina como destruir reputações com mentiras indistinguíveis de verdade. Vítimas perdem tudo: família, carreira, dignidade. Suicídio por desesperança era resultado comum desta forma específica de destruição social. Ele possui conhecimento completo de venenos naturais que causam decomposição interna. Pode ensinar como criar toxinas que fazem órgãos apodrecerem enquanto pessoa ainda vive. Morte lenta, agonizante e inevitável. Sintomas parecem doença natural. Assassinato perfeito sem evidências forenses. Textos mencionam que Beelzebu tem particular interesse em corromper sacerdotes e religiosos. Quanto mais pura a alma, maior a vitória. Ele planta dúvidas sutis que crescem em crises de fé devastadoras. Muitos abandonaram vocações após encontros com ele. Sua presença causa efeito físico mensurável. Plantas murcham instantaneamente.
Flores perdem pétalas, folhas ficam marrons, caules apodrecem. Tudo vivo em raio de metros sofre necrose acelerada. Jardins inteiros morriam após rituais em propriedade. Terra tornava-se estéril permanentemente. Beelzebub pode manipular sonhos para causar insônia crônica progressiva. Vítimas têm pesadelos tão vívidos que temem dormir. Privação do sono leva à psicose gradual. Eventualmente perdem contato com realidade. Internação psiquiátrica era destino final comum para alvos escolhidos. Nos textos salomônicos, ele é um dos poucos demônios que pode desafiar diretamente o invocador. Questiona a autoridade, testa limites, busca brechas em proteções. Batalha de vontades constante. Momento de fraqueza significa possessão ou morte. Tensão psicológica é insuportável. Ele possui a habilidade de acelerar decomposição de estruturas físicas. Edifícios rachavam, madeira apodrecia, metal enferrujava em dias. Casas literalmente desmoronavam sobre habitantes. Pareciam décadas de deterioração em semanas. Engenheiros ficavam perplexos com colapso estrutural impossível e súbito. Beelzebub é associado à gula espiritual, desejo insaciável por mais conhecimento, poder e experiências. Nunca satisfeito, sempre querendo mais. Esta fome eterna consome de dentro. Pessoas bem-sucedidas sentiam vazio crescente. Sucesso nunca bastava. Depressão existencial profunda resultava inevitavelmente. Grimórios descrevem ritual de banimento específico para Beelzebub. Requer incenso de mirra pura e orações em aramaico antigo. Deve ser repetido 9 vezes consecutivas sem erro. Qualquer hesitação reinicia a contagem. Magos levavam horas no processo exaustivo. Falha significava ele permanecia. Ele tem capacidade de revelar localização de tesouros em tumbas e sepulturas. Conhece onde mortos foram enterrados com riquezas. Mas esses tesouros sempre carregam maldições dos falecidos. Profanar túmulos sob orientação dele garantia fortuna seguida de desgraça familiar por gerações. Beelzebub pode ensinar idiomas de culturas mortas e extintas. Conhece todas as línguas já faladas por humanos. Esta habilidade permite ler textos proibidos antigos, mas conhecimento obtido corrompe gradualmente. Quanto mais se aprende, mais se perde humanidade. Transformação em monstro intelectual. Textos alertam que ele possui network de informantes humanos involuntários. Pessoas possuídas brevemente servem como olhos e ouvidos sem lembrar depois. Qualquer um pode ser canal temporário dele. Confiança torna-se impossível. Paranoia justificada se espalha entre conhecedores desta verdade. Sua forma de mosca gigante tem características específicas. Olhos compostos, que veem em todas as direções simultaneamente. Asas que produzem zumbido hipnótico. Probóscide que drena a energia vital. Vítimas ficam exaustas após exposição. Envelhecimento acelerado visível em horas de contato próximo. Beelzebub é mestre em criar dependências psicológicas. Concede favores pequenos inicialmente, cria hábito de recorrer a ele. Gradualmente, demandas aumentam. Quando pessoa percebe, já vendeu alma em prestações. Armadilha perfeita disfarçada de relacionamento mutuamente benéfico progressivo. Ele pode manifestar-se parcialmente através de enxames de moscas formando rostos ou figuras. Insetos coordenam-se impossivelmente, criando imagens reconhecíveis. Testemunhas veem claramente faces demoníacas em nuvens de moscas. Ciência não explica coordenação tão precisa entre milhares de insetos. Nos rituais, Beelzebub exige sacrifícios específicos, nunca sangue, sempre decomposição. Comida deixada apodrecer ritualisticamente, flores murchadas, frutas fermentadas. O processo de decadência alimenta seu poder. Quanto mais avançada a putrefação, mais forte a conexão estabelecida entre mundos. Ele possui conhecimento sobre ciclos naturais de morte e renascimento. Pode explicar como necrose leva à fertilidade. Fazendeiros desesperados invocavam para melhorar colheitas. Terras tornavam-se incrivelmente férteis por anos. Depois, esterilidade permanente.
Gerações futuras pagavam pelo sucesso presente egoísta. Beelzebub tem particular ódio por mel puro e não fermentado. Mel representa doçura incorruptível e preservação, oposto direto de decomposição que ele governa. Mel abençoado pode enfraquecer temporariamente seu poder. Por isso, evita lugares onde abelhas produzem mel sagrado. Textos descrevem que ele pode causar decomposição moral gradual. Pessoas íntegras começam fazendo pequenas concessões éticas. Cada concessão facilita a próxima maior. Eventualmente, tornam-se monstros morais irreconhecíveis. Processo tão gradual que vítima nunca percebe transformação completa acontecendo. Sua hierarquia infernal o coloca como segundo em comando após Lúcifer. Administra operações diárias do inferno. Lúcifer planeja, Beelzebub executa. Esta posição administrativa o torna mais envolvido diretamente em assuntos humanos que o próprio Lúcifer distante. Mais acessível, portanto mais perigoso. Beelzebub pode conceder a habilidade de detectar fraquezas alheias instantaneamente, olhar pessoa e saber exatamente como manipulá-la. Este dom cria sociopatas perfeitos. Usuários tornam-se incapazes de conexões genuínas. Veem todos apenas como ferramentas. Solidão existencial profunda resulta inevitavelmente. Ele possui forma verdadeira raramente revelada. Massa pulsante de carne em decomposição, coberta por milhões de larvas. Visão causa trauma psicológico permanente. Testemunhas nunca se recuperam completamente. Pesadelos recorrentes pelo resto da vida. Alguns preferem cegueira voluntária a lembrar. Nos grimórios, ele é associado ao pecado capital da gula especificamente. Não apenas comida, mas consumo excessivo de tudo. Informação, experiências, prazeres. Sociedade moderna de consumismo desenfreado seria triunfo dele. Cultura do excesso alimenta diretamente seu poder crescente. Beelzebub pôde ensinar como preservar cadáveres indefinidamente através de métodos sobrenaturais. Mortos permanecem aparentemente vivos por anos. Famílias mantinham corpos sem enterrar, criando situações psicológicas devastadoras. Eventualmente, preservação falhava catastroficamente. Decomposição acumulada acontecia em horas. Horror indescritível. Ele tem capacidade de possuir múltiplas pessoas simultaneamente. Não possessão profunda, mas influência sutil coordenada. Grupo inteiro age em sincronia maligna sem perceber manipulação. Multidões transformam-se em turbas violentas. Massacres coletivos eram atribuídos à sua orquestração invisível calculada. Textos mencionam que Beelzebub coleciona almas de glutões especialmente. Aqueles que viveram para excessos terrenos. No inferno, são forçados a consumir eternamente sem satisfação. Fome permanente nunca saciada. Gula que os definiu em vida torna-se tortura infinita, customizada. Sua conexão com moscas permite comunicação instantânea, através de distâncias. Mosca que pousa em pessoa. A pode transmitir informação à mosca perto de pessoa B. Network de espionagem biológica global. Nenhuma conversa privada onde moscas voam. Segredos impossíveis de manter realmente. Beelzebub pode causar apodrecimento de relacionamentos sociais. Amizades azedando misteriosamente, famílias fragmentando sem razão clara. Ele injeta mal-entendidos, amplifica pequenos ressentimentos. Conexões humanas deterioram como matéria orgânica. Isolamento social completo era resultado final calculado para vítimas. Ele possui conhecimento de todos os organismos decompositores, bactérias, fungos, insetos necrófagos. Pode acelerar ou retardar processos naturais. Vítimas de maldições específicas apodreciam vivas de infecções impossíveis. Médicos não encontravam agentes causadores conhecidos. Mortes lentas, agonizantes, inexplicáveis. Nos rituais de proteção contra Beelzebub, sal purificado e cinzas de madeira sagrada são essenciais. Círculo deve ser refeito diariamente. Quebrar círculo mesmo momentaneamente permite entrada. Casas protegidas requeriam manutenção constante, exaustiva. Descuido único bastava para a catástrofe.
Beelzebub tem a habilidade de revelar hipocrisias ocultas publicamente. Segredos vergonhosos expostos no momento mais destrutivo possível. Carreiras arruinadas, casamentos destruídos, reputações aniquiladas. Verdades reveladas com timing perfeito para causar máximo dano social irreparável permanente. Ele pode ensinar criação de pragas artificiais biologicamente impossíveis, doenças que misturam sintomas incompatíveis, patógenos quiméricos. Liberados estrategicamente, causavam pânicos. Autoridades médicas ficavam impotentes. População em desespero recorria a medidas extremas. Caos social completo resultava. Textos descrevem que Beelzebub possui corte de demônios menores especializados. Cada um governa aspecto específico de decomposição. Putrefação de carne, corrosão de metal, deterioração de madeira. Juntos, destroem qualquer estrutura física sistematicamente. Coordenação militar precisa em destruição. Sua voz é descrita como múltiplas vozes sobrepostas. Zumbido de insetos, gemidos de moribundos, sussurros de mentirosos. Ouvir causa desorientação severa. Mensagens penetram subconsciente diretamente. Comandos pós-hipnóticos, implantados sem resistência consciente possível. Controle mental sutil, devastador. Beelzebub pode conceder poder de detectar morte iminente, ver aura específica em quem morrerá em breve. Este dom parece útil inicialmente, eventualmente causa trauma, ver morte em todos os lugares. Impossível formar vínculos sabendo o fim próximo. Isolamento emocional total desenvolve-se inevitavelmente. Ele possui a habilidade de animar parcialmente cadáveres sem ressuscitação completa. Mortos movem-se mecanicamente, executam tarefas simples, sem consciência, apenas marionetes grotescas. Necromantes usavam como servos, mas cadáveres deterioravam trabalhando. Visão e cheiro causavam loucura em observadores prolongados. Nos grimórios, Beelzebub é associado a falsos milagres e sinais enganadores. Pode criar fenômenos que parecem divinos, mas corrompem testemunhas. Cultos inteiros fundados em suas manifestações fraudulentas. Seguidores devotos sem perceber que adoravam um demônio disfarçado de anjo luminoso salvador. Ele tem conhecimento completo de alquimia da decomposição. Transformar matéria viva em morte, extrair essências de cadáveres, processos alquímicos invertidos. Criava elixires de envelhecimento, poções de deterioração. Alquimistas corrompidos produziam armas biológicas medievais devastadoras, impossíveis de detectar previamente. Beelzebub pode causar síndrome de Cotard. Vítimas acreditam estar mortas apesar de vivas, sentem corpo apodrecendo, cheiram própria decomposição inexistente. Psicose tão profunda que tentam enterrar-se. Hospitais psiquiátricos tinham casos sem cura conhecida. Tormento psicológico além da compreensão. Textos alertam que ele possui memória perfeita eterna. Nunca esquece ofensa ou promessa quebrada. Vingança pode vir décadas depois. Herdeiros pagavam por pecados de ancestrais. Famílias inteiras amaldiçoadas por gerações devido à transgressão única de antepassado imprudente há séculos. Sua forma de bezerro emite mugido que causa náusea instantânea. Som ressoa em frequências que ativam reflexo de vômito. Todos na área ficam violentamente doentes simultaneamente. Usado para dispersar grupos, causar pânico. Vítimas associavam local com doença, evitavam permanentemente depois. Beelzebub pode ensinar como extrair confissões através de moscas. Insetos pousam estrategicamente, causando desconforto psicológico crescente. Vítima eventualmente confessa tudo para parar tormento. Inquisidores usavam este método. Confissões obtidas eram sempre verdadeiras. Terror psicológico superava a tortura física convencional. Ele possui a habilidade de fazer comida parecer fresca, mas estar envenenada. Aparência perfeita esconde decomposição interna. Vítimas consomem sem suspeita. Envenenamento gradual letal. Impossível rastrear fonte. Assassinatos em banquetes atribuídos a ele. Paranoia sobre comida desenvolvia-se em sobreviventes traumatizados.
Nos textos, Beelzebu é descrito tentando anjos caídos adicionais. Corrompe servos celestes através de promessas de poder. Cada anjo corrompido aumenta suas legiões. Recrutamento ativo contínuo. Hierarquia infernal cresce constantemente. Guerra cósmica entre bem e mal nunca termina realmente. Ele pode criar ilusão de abundância que mascara a escassez real. Despensas parecendo cheias, mas vazias. Dinheiro que desaparece misteriosamente. Riqueza ilusória leva a gastos excessivos. Quando ilusão quebra, dívidas catastróficas revelam-se. Ruína financeira completa de famílias prósperas aparentemente. Beelzebu tem conhecimento de todos os parasitas naturais e sobrenaturais. Pode infectar vítimas com organismos impossíveis. Parasitas que ciência não reconhece. Sintomas devastadores sem diagnóstico. Tratamentos falham completamente. Vítimas definham lentamente consumidas de dentro. Médicos impotentes testemunham deterioração inexplicável. Textos mencionam que ele possui jardim no inferno, onde cultiva plantas venenosas extintas. Cada espécie causa morte única específica. Conhecimento botânico dele supera qualquer herbalista terreno. Pode ensinar usos de plantas que não existem mais, venenos impossíveis de detectar. Sua capacidade de corromper através da gula estende-se ao conhecimento. Fome insaciável por saber mais. Estudiosos dedicavam-se obsessivamente perdendo tudo. Famílias abandonadas, saúde destruída, sanidade comprometida. Tudo sacrificado por mais um livro, mais uma descoberta. Obsessão acadêmica fatal. Beelzebu pode fazer espelhos mostrarem decomposição futura do observador. Reflexo. Envelhece rapidamente mostrando morte inevitável. Trauma psicológico severo resulta. Vítimas evitam espelhos completamente. Alguns destroem próprio rosto para não lembrar visão. Automutilação preventiva. Ele possui biblioteca infernal de grimórios proibidos escritos em sangue de condenados. Cada página contém conhecimento que custa sanidade para compreender. Magos que leem ficam permanentemente marcados. Olhos mudam de cor, veias escurecem. Transformação física visível de corrupção espiritual. Nos rituais, Beelzebu exige que invocador consuma algo em decomposição. Prova de dedicação absoluta. Carne podre, fruta apodrecida, líquidos fermentados. Náusea extrema é teste de vontade. Vomitar significa falha ritual. Doença física resultante considerada sacrifício necessário aceitável. Ele tem capacidade de transformar ouro em substância que parece ouro, mas apodrece. Metal nobre torna-se matéria orgânica instável. Fortunas literalmente apodrecem nas mãos. Cofres cheios de metal precioso viram lama fedorenta. Riqueza desaparece misteriosamente, deixando apenas fedor. Beelzebu pode ensinar como criar armadilhas usando cadáveres animados. Mortos parecem vivos, até vítima aproximar-se. Então, atacam coordenadamente. Necrópolis inteiras transformadas em campos minados biológicos. Exploradores desapareciam sem deixar rastro em cemitérios amaldiçoados, estrategicamente preparados. Textos descrevem que ele possui trono feito de ossadas de glutões famosos. Cada osso tem gravada a história de excesso que levou à danação. Trono cresce constantemente com novas adições. Símbolo visual de consequências eternas da gula descontrolada através das eras. Sua habilidade de causar discórdia funciona através de fofocas perfeitamente construídas. Mentiras contêm grãos de verdade impossíveis de refutar. Comunidades destroem-se através de suspeitas mútuas. Guerras civis iniciavam por rumores plantados estrategicamente. Sociedades inteiras colapsavam de dentro. Beelzebu pode fazer ar tornar-se tóxico gradualmente. Atmosfera envenenada lentamente, sem alarme imediato. Habitantes adoecem progressivamente, sem identificar causa. Evacuação acontece tarde demais. Pulmões já danificados irreversivelmente. Cidades fantasmas resultam de envenenamento atmosférico invisível. Ele possui conhecimento de todos os segredos vergonhosos da humanidade. Pode revelar hipocrisias de qualquer pessoa viva ou morta.
Ninguém está imune. Santos tinham pecados ocultos expostos. Heróis mostravam covardia secreta. Destruição de ídolos através de verdades devastadoras, seletivamente reveladas. Nos Grimórios, ele é associado ao número 666 especificamente. Rituais usando esta numerologia têm poder multiplicado, mas perigo também amplificado exponencialmente. Invocações no dia 6, mês 6, com 66 velas, resultavam em manifestações quase incontroláveis. Poder máximo, risco máximo. Beelzebu pode ensinar como fermentar substâncias em venenos concentrados. Processo alquímico de decomposição controlada. Toxinas resultantes matam sem deixar traço. Parecem morte natural por falência orgânica. Assassinos perfeitos medievais usavam seus métodos. Reis morriam misteriosamente. Ele tem a habilidade de fazer tempo parecer passar diferentemente. Vítimas experimentam horas em minutos, ou vice-versa. Desorientação temporal completa. Compromissos perdidos. Oportunidades desperdiçadas. Vida descarrila completamente sem entender por quê. Percepção temporal corrompida permanentemente depois. Textos alertam que Beelzebu coleciona lágrimas de desespero em frascos especiais. Quanto mais pura a angústia, mais valiosa. Usa como moeda entre demônios. Economia infernal baseada em sofrimento humano destilado. Incentiva tragédias para aumentar sua riqueza líquida emocional. Sua forma verdadeira emite calor de decomposição. Matéria orgânica aquecendo durante putrefação. Estar perto causa febre inexplicável. Termômetros quebram medindo temperaturas impossíveis. Vítimas literalmente cozinham de dentro para fora. Morte por hipertermia sobrenatural interna. Beelzebu pode criar dependência em suas manifestações. Vítimas tornam-se viciadas em presença dele. Sentem falta do terror, desejam próximo encontro. Síndrome de Estocolmo espiritual. Eventualmente, invocam voluntariamente pedindo tormento. Autodestruição através de submissão viciante. Ele possui conhecimento de futilidade última de todas as ações humanas. Pode provar matematicamente que nada importa. Niilismo absoluto, destilado em argumentos irrefutáveis. Vítimas perdem toda a motivação. Depressão existencial completa. Suicídio torna-se conclusão lógica inevitável de premissas verdadeiras. Nos textos finais, Grimórios advertem. Beelzebu representa a corrupção inevitável de tudo que existe. Entropia personificada. Nada escapa à decomposição eventualmente. Ele apenas acelera processo natural. Luta contra ele é luta contra a própria mortalidade. Batalha impossível de vencer permanentemente. Sua estratégia é paciência infinita. Pode esperar décadas por momento perfeito. Ataca quando defesas estão mais baixas. Velhice, doença, tragédia pessoal. Vulnerabilidade aumentada significa sucesso garantido. Ele tem eternidade para planejar. Humanos têm apenas vidas limitadas. Beelzebu ensina que poder vem através de aceitar decomposição, abraçar morte em vida, tornar-se morto-vivo espiritual. Abandonar a humanidade ganha força infernal, mas transformação é irreversível. Não há retorno possível após cruzar certos limites. Escolha permanente com consequências eternas. Grimórios concluem unanimemente. Ele é mais paciente que Valak, mais sutil que Asmodeus, mais destrutivo que Belial. Combinação perfeita de características demoníacas superiores, segundo apenas a Lúcifer por razão merecida. Subestimá-lo é erro fatal que muitos cometeram. Esta é a verdadeira história de Beelzebu, o Bughuul real dos Grimórios antigos, senhor das moscas, príncipe da decomposição, corruptor de almas. Hollywood mostrou apenas sombra distorcida. Realidade documentada transcende terror cinematográfico completamente. O filme Sinister capturou elementos superficiais. Crianças corrompidas, morte filmada, presença antiga maligna. Mas perdeu essência, decomposição espiritual gradual, corrupção através de excessos, paciência milenar, aguardando o momento perfeito. Verdade é infinitamente mais psicológica. Se você chegou até aqui,
Deixe seu like massivo, inscreva-se urgentemente e ative o sino. Comente qual demônio quer conhecer na próxima semana. Asmodeus, Paimon, Astaroth? Você decide. Compartilhe com quem precisa conhecer essas verdades. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se sempre, os grimórios existem como advertência histórica, não como manual de instruções práticas. Conhecimento protege, mas curiosidade descontrolada destrói. Respeite forças ancestrais que civilizações inteiras temeram. Até semana que vem, e que as moscas nunca te encontrem.